Paz seja convosco. Muito obrigada, Jesus. Nós te agradecemos por tanta bondade e misericórdia, pelo teu agir, pelo teu modo de fazer as coisas acontecerem na nossa vida e que possamos sempre ser sensíveis à direção do teu Espírito Santo. Pedimos neste dia que essa palavra caia na terra fértil do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 29, nos diz: E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Esse episódio em que Pedro anda sobre as águas no momento da tempestade é algo muito precioso para os nossos corações. Jesus revelou que não importa quantas tempestades se levantem contra a nossa vida, se permanecermos firmes, com fé, Ele nos livrará. Os discípulos haviam se cansado, pois já estavam tentando há horas se livrar da tempestade. Eram pescadores profissionais, mas diante da força da natureza, diante das ondas, do vento, eles estavam apavorados, cansados, exaustos. Porém, depois que Jesus chega, eles encontram o alívio. Porque quando Jesus chega, Ele tudo transforma. E nós também precisamos entender, precisamos compreender que no meio da tempestade é a fé que deve prevalecer, que nós precisamos nos render ao poder de Deus em vez de confiar em nós mesmos. Os discípulos eram pescadores. Alguns deles sabiam como sobreviver, como enfrentar uma situação dessa. Mas só que a força, a tempestade foi além do que eles podiam dominar. E que nós possamos, neste dia, entender que haverá situações na nossa vida, tempestades, que só Deus poderá acalmar. E Pedro, quando ele viu que era Jesus que estava ali caminhando sobre as águas, entendeu que era o mestre, ele escolheu o quê? Não se afogar. Ele optou por andar sobre as águas e não se render ao problema. Muito se fala sobre a falta de fé de Pedro no momento em que ele afundou. Mas nós não podemos esquecer que dos 12 discípulos, quem esteve disposto a sair do barco para viver essa experiência foi Pedro. Quem teve fé suficiente para enfrentar as águas e caminhar até Jesus foi Pedro. Que nós possamos, em nome de Jesus, entender que essa experiência nos mostra que nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Pedro afundou, mas ele andou sobre as águas. Ele só afundou porque tirou os olhos de Jesus. Mas quando nós mantemos os nossos olhos fixos no autor e consumador da fé, quando estamos conectados à verdadeira fonte de toda paz, poder, esperança, novos rumos, nós vencemos. Jesus é o príncipe da paz. Que nós possamos nos concentrar na hora da tempestade, naquele que pode acalmar. Quando nós fixamos somente no problema, somente na circunstância impossível, nós passamos a viver o medo, o terror, o medo paralisa, o medo oprime e nos faz afundar. Que verdadeiramente nós possamos adorar em meio à tempestade. Jesus te convida neste dia a você viver o sobrenatural que Ele tem preparado para a sua vida, para a sua família. No momento em que Jesus andou sobre as águas e acalmou o mar, os discípulos, eles já tinham testemunhado outros milagres de Jesus anteriormente. Os discípulos estavam ali com tanto medo, mas tinha sido Jesus que tinha mandado que eles entrassem dentro do barco. A tempestade veio, mas eles se esqueceram que era Jesus que estava no comando e no controle da vida deles. Que neste dia você entenda. Você pode hoje estar na calmaria, na bonança. Glória a Deus por isso. Agradeça.
Mas se você está passando por uma luta, por uma tempestade, saiba que nós precisamos lembrar do cuidado constante de Deus. E é justamente na hora da tempestade, o momento em que Deus mais cuida de nós, aparentemente quando achamos que estamos abandonados. Os discípulos achavam que estavam abandonados ali, naquele barco. Mas não, Jesus tinha tudo preparado para dar o socorro, dar o livramento e dar o escape. Que nós possamos trocar o medo pela fé. Que nós possamos adorar, pois esse é o antídoto para vencermos a ansiedade, o medo e a preocupação. Que possamos trocar, lançar fora todo o medo e que o amor de Cristo invada o nosso coração. Porque Jesus, quando ele chegou junto aos discípulos, ele disse: tenham bom ânimo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso consolo, é a rocha firme. O Senhor é aquele que não desampara e nós te pedimos perdão por tantas vezes, momentos dos quais nós estamos assim fracos, desanimados, não encontramos a solução, achamos até que o Senhor não escuta a nossa oração. Em o nome de Jesus, nós te pedimos, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a termos uma fé mais confiante. Ajuda-nos a estarmos mais firmes espiritualmente, que nós possamos, em toda e qualquer situação, nos render à Tua graça, ao Teu modo de agir. Nós cremos que Tu és o Deus das causas impossíveis, por isso nós colocamos diante do Senhor todas as nossas necessidades. E eu oro em específico por essa pessoa ou essa família que escuta essa palavra, que está enfrentando uma tempestade, que acha que não tem fim. Nós sabemos que o Senhor já está dentro do barco. O Senhor tem o controle. Mas eu peço que o Senhor abra os olhos espirituais dessa família ou dessa pessoa hoje, para que ela entenda o Teu modo de agir. Que essa tempestade, através disso, o Senhor está trazendo uma nova experiência para cada um. Que nós possamos, Senhor, assim como os discípulos, que ali naquele momento não compreendiam nada, e assim que o Senhor revelou, assim que o Senhor mostrou o Teu modo de agir, nós também possamos entender que as tempestades, elas trazem crescimento, elas aumentam a nossa fé, e que o Senhor está sempre firme, sempre no controle, nada foge ao Teu poder, porque Tu és soberano. Ó Deus, em nome de Jesus, nós colocamos, entregamos ao Senhor tudo aquilo que está causando tempestade no coração e na mente. Tu és o príncipe da paz, por isso eu declaro que a tempestade vai acabar, porque é o Senhor que tem o comando e o controle, e nós neste dia colocamos a nossa vida, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa igreja diante do Teu altar. Tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito e dura para sempre. Por isso, meu Deus, a Tua misericórdia nos alcança todas as manhãs. E é por isso que nós escolhemos hoje ter bom ânimo. Espírito Santo invade os corações. O Espírito Santo continua completando essa obra na nossa vida. E que toda murmuração e que todo pensamento contrário à vitória caia por terra. E que em Teu nome nós possamos ter uma mente trabalhada, uma mente fortalecida pelas Tuas promessas, e que a comunhão através da leitura da Tua palavra, através da oração, nos fortaleça, nos dê bom ânimo. Nós tomamos posse, Senhor, da bênção. Nós tomamos posse da Tua motivação, da Tua palavra de vida sobre toda a nossa família e sobre tudo aquilo que nós fizermos. Em o nome de Jesus, nós nos rendemos à Tua soberana vontade e Te agradecemos, porque o Senhor está sempre conosco e a Tua fidelidade não nos deixa desamparados. Tu és o bom pastor, em Ti nós somos supridos, contigo nós saltamos muralhas. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará.